Meus amados irmãos, o que nós nos reunimos aqui para tratar é tratar realmente das coisas do céu. E ao mesmo tempo, os interesses do céu na terra. Os interesses de Deus aqui nesta terra. E vamos lembrar o seguinte. À luz da história bíblica, à luz da Bíblia Sagrada, Deus sempre teve um interesse na humanidade, de chegar ao ser humano para salvá-lo, para abençoá-lo, mas isso tudo aconteceu mediante um processo onde Deus chama Abraão, de Abraão forma uma nação, que é Israel, a essa nação dá leis, dá toda uma orientação, para no tempo aprazado trazer o Cristo, Jesus à terra, não é? E a partir de Jesus formar um novo povo, e esse povo é a igreja, Então nós temos todo um planejamento que vem antes da fundação do mundo, né? Deus vai criar o homem, esse homem usufrui da comunhão com Deus, mas um dia ele peca, sai da comunhão de Deus, dá ouvidos ao diabo, e evidentemente que Deus então coloca o chamado plano da salvação. Salvação que é a libertação do estado de condenação, salvação que é possibilitar que o homem volte a se reconciliar com Deus, mediante o sacrifício expiatório. Né? E a partir disso, Deus então quer formar um povo. E esse povo é o povo que vai receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo vem habitar, tabernacular, e aí se forma a igreja no dia de Pentecoste. Só que a igreja, ela vai estar na terra, entendendo que ela é uma missão, que a igreja na terra ela é forasteira, nós somos peregrinos, e devemos, na nossa geração, cumprir os interesses de Deus na terra. Vê que eu estou dando uma volta para chegar aos interesses de Deus na terra. E aí ele salva o Paulo, e o Paulo vai ser taxista, lá em Juiz de Fora. Levanta a mão. Amém, pode sentar. Aí ele salva o Celso Rouças, e o Celso vai ser gerente de banco, não é? Ele salva um outro que vai ser militar, ele salva um outro que vai ser engenheiro, mestre de obra, vai fazer obra. Ele salva um outro que vai ser professor, um outro que vai ser isso, um outro que vai ser isso, um outro que vai ser atleta de futebol. Eu olhei para a pastora Rebeca e me lembrei do pastor Enoque, ele vai ser atleta de futebol. Ele salva um outro, e tem o Serginho lá do lado também. Quer dizer, então aí nós poderíamos falar, o outro médico, o outro advogado. Olhei ali para o Thales, advogado, né? Aí, olha o outro, técnico de segurança de trabalho, metalúrgico. O outro vai ser dono de escola. Vai escutando. Ele vai salvando todo mundo, né? A Gilza vai ser gerente de imobiliário. O outro vai ser pedreiro, o outro vai ser faxineiro, o outro vai ser... Entende? Só que essas pessoas estarão nessas profissões, correto? Mas para cumprir no seu ambiente de trabalho, a partir da sua casa e outras mais, o propósito de Deus. Então o que é que acontece? Por que as coisas dão sempre errada? Por que as coisas não saem como devem sair? Porque essa visão
que é bíblica, ela precisa ser internalizada, que você não... Quando você agora creu em Jesus, foi separado do mundo, entende? Separado, a palavra santa, primeira história da palavra santa, você é separado do sistema do mundo. Então você agora não vai viver mais para você mesmo, né? Você não vai viver para você mesmo, você vai viver em função dos interesses do reino de Deus. Quem está entendendo? Ora, e o que nos dá segurança e que nos dá certeza são vários aspectos. Um deles é este livro, que é o que há. Quem tem esse livro aqui? Qualquer pessoa que for estudante da Bíblia, nessas considerações preliminares que eu estou fazendo, sabe que tudo que eu estou falando aqui está saindo daqui. É ou não é? Quem está entendendo? A palavra de Deus vai reger. Essa palavra que inicialmente veio via oral, né? Mas que daqui a pouco se torna um livro que vai atravessar os séculos. Então nós vamos adquirir aquilo que é chamado mente bíblica. Então quando você chegou na Terra, quando nós chegamos na Terra por via natural, então nós pensávamos como todo mundo pensa. Íamos pelo curso do mundo. Quem está entendendo, gente? Qual é a razão de viver? É viver para comer, viver para vestir, viver para se divertir, viver... Então as pessoas vivem assim uma vida muito, né, em função das contingências humanas. Sim ou não? É ou não é? As pessoas não têm nenhuma noção da eternidade. E não têm nenhuma noção, muitas das vezes, né? Não tem noção, muitas das vezes, de que Deus estabeleceu um plano maravilhoso e Deus estabeleceu um desígnio para você dentro do conjunto do reino. E que você será bem-sucedido, vai ter paz, né? Se você assimilar isso e viver dessa forma. É isso que nós vamos tentar chegar no livro de Daniel e ver como Daniel, na sua época, ele brilhou em meio à escuridão. Não é? Ele triunfa em meio ao caos. Como é que... Eu estava conversando ali com o Samuel, conversando com os garotos aí e tudo mais. Ele tinha 12 anos de idade, ou 14 anos de idade, ou 13 anos de idade, não é? Juntamente com seus amigos, e vai para a Babilônia, não fazendo uma viagem de intercâmbio voluntário, porque queria ir. Ele vai arrastado, ele é feito cativo, sem que ele tivesse cometido um pecado, digamos, pessoal, para que ele recebesse aquilo como punição. Ele recebeu sim a punição como o todo, como o povo, como nós hoje brasileiros, não é? O que é que a gente tem a ver com o que o pessoal fez aí no Brasil? Quebrou o Brasil, Lava Jato, a gente paga o pato por ser brasileiro, não é? Sim ou não? Mas individualmente, correto? Então Daniel e os seus outros amigos, eles vão para a Babilônia em circunstâncias adversas, arrastado. Só que Daniel é o seguinte, ele tinha essa noção de reino, de desígnio, ele tinha o entendimento que aqueles acontecimentos eram consequências de quebra de lei de Deus. Eu vou falar para vocês, todo mundo tem que, nós temos que prestar atenção a partir do livro de Deus e entender o seguinte, o bem ou mal é porque em algum momento, consciente ou inconsciente, quebramos alguma lei de Deus. Como é que você sabe disso? Vamos dizer, deixa eu dar um exemplo aqui prático. Quando você vem para Jesus, e se você quer ser um cristão de verdade, né? Então o seu maior desejo vai ser de querer agradar a Deus. Agradar a Deus é fundamental. E agradar a Deus é conhecer a palavra, olha para cá, e agora viver segundo a palavra. Senão você não vai agradar a Deus. Amar a Deus, Jesus já disse que prova quem ama, quem se submete aos seus
seus mandamentos. Você vai encontrar muita gente até nas igrejas que estão quebrados, crente quebrado, crente arrebentado. Sabe por quê? Hein? Porque ele se emociona em um hino, ele até tem um instinto religioso, tem vontade de ser religioso, mas ele, na hora de falar, ponha em prática isso aqui. É uma distância muito grande. No entanto, colocar em prática não é penoso quando você, de fato, se converteu. Porque um convertido é obra do Espírito Santo, onde o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e o Espírito Santo é que nos capacita a colocar em prática quando nós nos rendemos. É muito ruim quando você conversa com crentes, certos crentes, né? Diz que tem ano na igreja, aí diz assim, mas é muito difícil. Não, pera lá. É muito isso. Começa, sabe, dar uma série de coisas. Não, é porque você não se rendeu. Se o bandido chega perto de você e fala assim, perdeu, bandido, vamos pegar o quadro do bandido. Perdeu, perdeu. O que você faz? Vai para lá. Senta aí. Fica no banheiro. Uma coisa ruim você se submete, e uma coisa boa que é se submeter a Jesus. Vamos prestar atenção. Vira para quem está ao teu lado e fala, meu amado, minha amada, decida voltar dessa escola com o coração como o de Daniel. Olha para cá, com o coração como o de Daniel. Fala assim, o coração como o de Daniel. O que é o coração como o de Daniel? Nós vamos ler, tá? O coração de Daniel é que ele se rende à maravilha de Deus, à glória de Deus, ao desígnio de Deus, e até as coisas difíceis, ele entende que Deus tem um propósito dentro delas. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Quem está dando, diga amém? Então olha assim para quem está ao outro lado e fala assim, meu amado, então nós precisamos dar uma atenção ao que Deus fala dentro da sua palavra, porque dentro da sua palavra tem promessas, aquilo que Deus se obrigou a fazer na tua vida, na minha vida, na vida da igreja e na vida de Israel. Amém? Dentro da palavra de Deus tem o que? Profecias, aquilo que Deus avisa antes de acontecer. Ele conta a história antes. No livro de Daniel tem tudo isso. Quem está dando, diga amém? Glória a Deus. Amém, amém? Então nós temos que nos maravilhar com essas coisas. Nós já fomos arrancados do império de Satanás. Não é? Então o nosso prazer é na lei do Senhor. Vocês entendem isso? Nós precisamos pegar isso bem forte. Né? E a partir do momento que isso domina a nossa vida, acabou, correto? Aí é a trajetória, né? Aí você vê o pastor Celso, aos 15 anos de idade, está aqui ele, filho de mãe solteira, morava na favela do Jacarezinho, né? Mas aí se rendeu a Jesus. Depois é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí você pega, na mesma época, a história do Celso e a história de outro. Aí tu vê como é que outros estão vivendo. Aí vê ele, o Celso, um exemplo. Por quê? Se rendeu à maravilha de Jesus. Aí aqui Deus preparou tudo, Deus preparou até o casamento, no tempo de Deus, quando tem que ser o casamento, né? No propósito eterno de Deus. Correto? E não somente triunfou profissionalmente, mas triunfou como? Como? Deus deu a ele o chamado pastoral. Né? Vamos aplaudir o Senhor, o chamado pastoral. Fez a faculdade, fez tudo, mas nunca deixava de estar na igreja, não. Correto? E tinha que trabalhar para sobreviver, né? Ocupou todas as funções do banco, mas sábado e domingo estava onde, pastor? Aqui. Então olha para cá, primeira coisa, olha para quem está ao outro lado e fala assim, meu amado irmão, todo esse pessoal que você já conheceu na igreja, e eles hoje ficam dando justificativa, não acredite no que eles dizem, porque Deus não aceita o que eles dizem. Significa que o coração deles mudou, o coração deles não é mais com o Senhor, e eles então estão muito ocupados, muito importante,
não tem tempo. Porque colocaram Deus do lado. Nunca foi assim, gente. Na trajetória do reino de Deus, nunca foi assim. Onde estiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. Então, nada absolutamente pode estar acima de Deus. Guarde isso. Nada, nem ninguém. Amém, amém? Glória a Deus. Então, você veja que se a gente, contando aqui um pouco a experiência do pastor Celso, né? Correto? E outros poderia falar de outros mais, e outras pessoas também, mas abraçaram a fé, né? Abraçaram a palavra. Então, como da outra vez, a gente quer tentar, antes de entrar propriamente dito no livro de Daniel, já falando sobre Daniel, está dominando, mas a gente quer mostrar que é muito importante se dar valor à Bíblia. Quem tem a Bíblia aí na mão? Quem tem a Bíblia aí na mão? Então, se eu quero ser um cidadão, aí tem o conselho. Se eu quero ser um bom marido, aí tem o conselho. Se eu quero ser uma boa esposa, um bom filho, aí tem um conselho. Se eu quero ser bem-sucedido, aí tem o conselho. Se eu quero entender o que está acontecendo no mundo, em que época nós estamos, aí tem a revelação. O relógio de Deus, o relógio do Apocalipse, para que não venhamos a nos enganar e trocar aquilo que é mais importante por coisas inferiores. Amém, gente? Amém, meus amados? Amém, amém? Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer é o quê? É que a Bíblia, né, a palavra de Deus, a gente tenha uma reverência, tenha um cuidado. Quem tem a Bíblia aí? Levanta. Segura a Bíblia assim. Dá uma olhadinha para ela assim. Se quiser, pode dar um beijo na Bíblia assim. Se quiser, fala o que está no Salmo 119. Ó, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Fala, ó, quanto amo a tua lei. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Espada do Espírito, não é? Glória a Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos realmente vigiar e consertar é como tratamos a palavra de Deus. Amém? E o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos tentar ouvir um pouquinho, né, só para poder iluminar, a consideração que Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrava pela Bíblia. O apóstolo São Paulo, né, e depois algumas outras considerações a respeito da Bíblia. Porque quando eu vou entrando, mergulhando no livro de Daniel, ou seja, no livro de Ageu, ou seja, em Gênesis, ou qualquer livro da Bíblia, eu preciso me recompor. Eu preciso recompor a minha atitude, entendendo, entre outras coisas, que se trata, acima de tudo, do livro de Deus. O único livro que circula na terra com a chancela de Deus, assim diz o Senhor. Amém? Eu não vou perguntar quem está lendo a Bíblia ou quem não está, agora, nesse exato momento, tá? Mas que cada um de vocês faça um reexame sobre o tempo que se dá à Bíblia. Nós temos utilizado uma expressão que é: precisamos ler ouvindo. Você precisa ler a Bíblia ouvindo a voz divina. Ouvindo a voz divina, não é? Eu estou em uma escola, eu ouço, né? Eu estou em um culto, eu estou ouvindo. Eu estou em casa, eu vou ler. Eu vou separar a hora exata e vou dar prioridade, porque trata-se da palavra de Deus. Enquanto a Constituição brasileira já mudou 7 vezes, meu Deus do céu, este livro, desde que vem sendo escrito, nunca sofreu o quê? É assim, Deus não chegou assim, fez uma nova reunião no céu e chamou lá, ó, e falou assim: o Espírito Santo está aqui embaixo, né? O Espírito Santo está aqui. Aí eles se comunicam. Ele está aqui dentro da gente. Está aqui, gente. Está aqui. Aí Deus deu uma olhadinha assim para o Filho, Jesus, né? Todo poderoso que morreu e ressuscitou. Meu filho amado, a sociedade ela está diferente. Eu acho que nós precisamos fazer algumas modificações para se adaptar à sociedade. Que é o que a sociedade exige.
Cobram até da Igreja Católica, cobram até do Papa, já viu? Bota o pessoal, não, porque a igreja tem, né? Quer que se faça modificações. Eu quero dizer para os amados irmãos que isso nunca vai acontecer. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Aleluia! E ela não muda porque Deus e sua palavra se confundem. Não é isso? Se Deus não muda, a palavra dele não muda. E depois, ela não vai modificar porque o coração do ser humano é o mesmo coração desde que o homem foi criado e depois se rebelou. O remédio é o mesmo, é a mesma palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. De coração, dá só uma olhadinha para quem está ao lado, fala assim, nessa introdução, você está entendendo o clima? O clima. A Bíblia não tem que se adaptar a nós. Nós é que temos que nos submeter à palavra de Deus. Guardem isso no coração para serem mais que vencedores. Então nós vamos começar aqui então. Amém? Daquela vez eu chamei quem foi o primeiro? Amém. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso reverendo. E falar aqui alguns aspectos sobre a Sagrada Escritura. A Bíblia, não há livro como a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Para vocês terem uma ideia, já se fala hoje em 9 bilhões. Ou seja, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. 9 bilhões de livros vendidos. O segundo lugar de literatura vendida é o livro vermelho de Mao Tse-tung, da China. E quando se fala nesse segundo lugar, é o seguinte, em 1964 houve a revolução na China, a China comunista. Então esse líder, Mao Tse-tung, obrigou os chineses a comprarem o livro vermelho. Quem não comprasse o livro vermelho, ou ia preso ou morria. Então, 900 milhões de chineses naquela época compraram o livro. Mas faça as contas, de 9 bilhões para 900 milhões, qual é a diferença? 8 bilhões e 100 milhões. Não tem livro, nunca nenhum livro vai alcançar a Sagrada Escritura. Então, para começar por aí. Outro dado importante, sim senhor, olha só, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, já se fala hoje em 9 bilhões, ou seja, nenhum livro no mundo chega a esta marca. O segundo livro mais vendido do mundo é o livro vermelho de Mao Tse-tung. Isto porque nos anos de 1964 começou a Revolução Comunista na China. Esse líder, Mao Tse-tung, obrigou aos chineses a comprarem esse livro. Ou seja, se não comprasse, morria ou ia preso. Então, 900 milhões de chineses compraram esse livro obrigatório. Então, fazendo as contas, 9 bilhões menos 900 milhões dá 8 bilhões e 100 milhões de diferença. Ou seja, não tem livro como a Bíblia Sagrada. Isso aí já começa bem, né? A outra particularidade, a Bíblia, ela é o livro mais antigo do mundo, tá? Ela começou a ser escrita por Moisés em 1500 anos antes de Cristo. E ela foi escrita até o ano 100 depois de Cristo. Ou seja, levou 1600 anos para ser escrita. A outra particularidade muito interessante da Bíblia é a sua unidade. A gente vê que a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia vem do grego bíblos, que significa conjunto de livros pequenos, tá? Então a Bíblia, sua Bíblia, é um conjunto de 66 livros. Agora, foi escrita em 1600 anos, mais ou menos, por cerca de 40 autores diferentes. Esses autores não estudaram na mesma escola.
esses autores não combinaram escrever a Bíblia, porque quem inspirou a Bíblia, inspiração significa sopro. Então o Espírito Santo soprou nos homens e eles, movidos pelo Espírito Santo, escreveram. Então, ou seja, tudo que a gente vê na Bíblia, 100% é a palavra de Deus. Os homens foram usados como escritores, porque para Deus se revelar ao homem, não ia revelar com a mente do céu, tinha que revelar com a mente humana, mas a palavra de Deus. Então, os homens escreveram, 40 homens. Agora, presta bem atenção, eles tinham mais de 20 profissões diferentes. Eles escreveram em 3 línguas diferentes, que é o hebraico, o aramaico e o grego, tá? E vieram mais de 10 países diferentes e 3 continentes diferentes. África, né, onde começou a ser escrito, a África, no deserto, né, a Ásia e Europa. Então, não existe livro como esse. Esses 40 homens, 1.600 anos de diferença, 20 profissões diferentes, 10 países diferentes, 3 continentes diferentes, falando sobre a mesma pessoa, Jesus. Falando sobre a mesma coisa, a redenção do homem através de Jesus. Então, não tem livro como esse. A Bíblia é sagrada. O reverendo já falou aqui, eu vou repetir. Nenhum outro livro tem a chancela de Deus. O que é uma chancela? É uma autenticação. O que é uma chancela? É um carimbo. O que é uma chancela? É uma confirmação de Deus. Então, quando você fala assim, você vê na Bíblia, assim diz o Senhor. Ora, nenhum outro livro no mundo tem essa chancela. Assim diz o Senhor. Então, em 413 vezes na Bíblia, a gente vê escrito, assim diz o Senhor. E quando os profetas se referiram ao Senhor, o Senhor me disse 3.800 vezes. Não tem livro como a Escritura. Não tem livro como a Bíblia, né? A outra coisa, a questão dos manuscritos. A Bíblia, quem estuda história, em história, para um livro ter autenticidade, ele precisa que seus manuscritos ou as suas cópias de manuscritos sejam muito antigas. Tá certo? Então, por exemplo, a Bíblia é um livro muito antigo e é o livro mais antigo. Agora, só o Antigo Testamento tem 10.700 cópias. Só o Antigo Testamento. E o Novo Testamento, mais de 25.000 cópias. O livro que chega mais perto, o livro antigo, que chega mais perto da Bíblia, é o chamado Ilíada de Homero. Então, esse Ilíada de Homero, tão celebrado nas faculdades, tão celebrado nas mesas de filosofia e de história, ele tem apenas 643 cópias. A Bíblia tem mais de 35.000 manuscritos antigos para provar que é a Escritura. Outro dado muito importante, nenhum outro livro foi mais traduzido do que a Bíblia. Ou seja, a Bíblia já foi traduzida para 2.600 línguas, 2.600 idiomas. Nenhum outro livro chega perto disso. É uma coisa assim, muito interessante. Agora tem um dado aqui interessante. Por exemplo, foi o primeiro livro a ser traduzido para uma língua estrangeira. O primeiro livro. Quando que isso aconteceu? Mais ou menos no ano 250 a.C., então, a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. É o que nós chamamos de Septuaginta, tá? Onde 72 homens eruditos que sabiam o hebraico e o grego, eles viajaram de Israel, foram para o Egito, na ilha de Faros, e traduziram. Foi a primeira tradução de um livro em toda a história, a Bíblia Sagrada. Olha só como é que é, o nosso livro, né? Foi o primeiro livro
a ser impresso. Deixa eu contar só uma coisa. Livro impresso. Como é que eram os livros antigamente? Em rolo. Os materiais que a Bíblia foram escritos, os principais, foram o papiro, que era um material que foi inventado pelos egípcios, tá? E muito antigo, e o pergaminho, que era pele de animais, papiro, planta aquática. Só que isso tudo era feito à mão. Durante muitos anos foi à mão, não é o papel de hoje. O papel de hoje foi inventado pelos chineses no 2º século depois de Cristo, e usado bem depois. Então, tudo feito à mão. Então, levava meses para um livro ser escrito. Meses. Para vocês terem ideia, um livro de papiro, na Idade Média, ou seja, século 13, 14, corresponde a uma casa, um livro, uma casa de 100 mil reais para nós hoje aqui. Era muito caro, não eram todas as pessoas que tinham um livro. Então, olha só a Bíblia. O que acontece? No ano de 1450, um alemão chamado Johann Gutenberg, tá? Ele inventou a prensa. O que é a prensa? A prensa era um tipógrafo, né? Ou seja, a gente vê a Bíblia impressa hoje, que nós temos. Então, Deus usou Johann Gutenberg para formar o prelo, ou seja, a prensa. A Bíblia ia sair em larga escala, tá? Impressora, que nós temos hoje. Só que o primeiro livro a ser impresso não foi outro, senão a nossa Sagrada Escritura. No ano de 1452. A gente vê aqui também, muito interessante, outra coisa... Esse aqui é legal pra caramba. Foi também o primeiro livro a ser telegrafado. No dia 24 de maio de 1844, a Bíblia foi telegrafada pela primeira vez. E também a Bíblia foi o primeiro livro a chegar na Lua. O astronauta leu a Bíblia antes de pisar na Lua. Ou seja, nenhum livro é como a Bíblia, gente. Realmente não tem. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, ou seja, tudo isso aí mostra a diferença do livro dos livros. Mostra que a Bíblia realmente ela é, sim senhor. Eu já comentei aqui com o reverendo o seguinte, que nós chegamos na era digital, né? A era digital era da internet e a era dos aplicativos e de downloads. A Bíblia é a campeã mundial de downloads na internet. Amém. Agora outra coisa interessante, ó. Nomes que a Bíblia dá a si mesma. A Bíblia se chama de Escrituras. Você pode ver isso em Mateus 21, versículo 42. A Bíblia chama-se de Sagradas Escrituras. Você pode ver isso no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia chama-se de Livro do Senhor. Você pode ver isso em Isaías 34, versículo 16. A Bíblia chama-se de a Palavra de Deus. Inclusive foi Jesus que a chamou de a Palavra de Deus em Marcos 7,13. Também em Hebreus 4,12. A Bíblia chama-se de Oráculos de Deus, que aparece em Romanos 3,2. Então, essas aqui são algumas considerações sobre o valor das Escrituras. Pastora Senira? Bom dia, irmãos. Continuando nesse mesmo pensamento, a Bíblia é a palavra de Deus, a soberana palavra de Deus. Não há livro como a Bíblia, e nós sabemos que ela é o alimento da alma, e também nós sabemos que é a única palavra que satisfaz toda e qualquer necessidade humana e é capaz de preencher qualquer situação que alguém venha necessitar. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem seu conteúdo distribuído em 2 testamentos. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia é o livro, né? Nós seguramos esse livro em nossas mãos, seja desse tamanho, menor ou maior, né? Ou até no celular, mas são 66 livros que você leva. É possível que algumas pessoas não tenham
66 livros em sua casa. Mas quando pega a Escritura, você está levando a palavra de Deus no formato de livro em 66 expressões especiais de Deus. Aleluia! Então você está pegando a palavra de Deus com essas expressões maravilhosas, descrita por escritores cristãos bíblicos, fiéis a Deus, como o pastor Evandro falou aqui, em 66 espaços. Então, esses 66 livros, né, eles estão distribuídos em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo não é antigo porque está velho, ele não está ultrapassado. É antigo porque ele é anterior ao Novo. E ele também antevê ao tudo que acontece no Novo e do Novo em diante. Então, no Antigo Testamento, você tem a antevisão do mundo que você vive hoje, e você tem também a antevisão do que será esse mundo, o que está para acontecer. Então, você tem o vislumbre no Antigo Testamento. É como se Deus abrisse uma janela para que você enxergasse as maravilhas dele através do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, como o Novo também, ele está subdistribuído em 4 porções. Né? Nós não vamos tratar aqui do Novo, mas estamos tratando do Antigo, até porque o foco do nosso estudo, que é o livro de Daniel, ele está localizado onde mesmo? Antigo Testamento. Fala sem medo. Está localizado no Antigo Testamento. Então, quando esse livro, esses livros do Antigo Testamento, eles foram escritos, né? Eles foram escritos, muitos dos acontecimentos já haviam acontecido. Você sabe que isso não foi escrito à medida que foram acontecendo. Os eventos que estão descritos no Antigo Testamento, eles aconteceram muito tempo antes de os escritores começarem a escrever. Então, o que você tem? Você tem que toda a verdade espiritual, toda a verdade divina que Deus passou para o povo, ele começa passando de maneira oral. A transmissão oral foi a primeira fase do conhecimento da vontade de Deus para a humanidade. Então você tem, quando você lê o livro de Gênesis, você verá que o livro é de Moisés. Mas Moisés não foi anterior à criação. Como é que ele escreveu sobre a criação? Não precisa ficar encucado, não. Não precisa ficar preocupado. O mesmo Espírito Santo que inspirou a escrever, ele disse o que deveria ser escrito. E isso já tinha sido passado por gerações. Porque Adão, que viveu toda a parte do Éden, a ele também foi dito o que tinha acontecido antes. E ele passa para a sua geração, e as demais gerações também foram passando para as suas gerações seguintes. E não é difícil de você compreender isso, porque como é que você sabe a história da sua família? Você hoje está aqui. Nós estamos vivendo 2016, né? Nós temos aqui pessoas como eu, do século passado, né? Temos já uma caminhada de anos. Como é que nós sabemos o que aconteceu antes de nós? Com os nossos bisavós, com as raízes da nossa família. Foi nos passado, geração por geração, de maneira oral. É ou não é? Então você sabe, princípios de vida, costumes, maneiras de viver, então tudo isso foi passado. E no Antigo Testamento aconteceu isso. Só que houve também um período em que Deus mandou escrever. Deus mandou registrar. E uma das primeiras pessoas a quem Deus mandou registrar as coisas que ele queria que nós soubéssemos foi Moisés. Então, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a primeira classificação, se chama Pentateuco. Esses livros foram escritos por Moisés. Escritos por Moisés. Então, o que você tem nos 5 primeiros? Você tem lá o princípio de todas as coisas. Você tem lá o princípio das civilizações, princípio das nações, princípio da rebeldia humana também registrada. Você tem o princípio das punições de Deus.
Você tem também lá o princípio dos juízos de Deus corretivos e definitivos, como foi o dilúvio. Então você tem tudo isso aí no Pentateuco, principalmente no livro de Gênesis. Mas também você tem o início, o começo do tracejar de Deus para a redenção do homem que se perdeu no Éden. Todos nós sabemos que no Éden o homem deu ouvido a Satanás, perdeu a direção com Deus e com isso perdeu o paraíso. Mas Deus, em sua misericórdia, começa a traçar a história da redenção com a chamada de quem mesmo? Primeiro, quem foi? Abraão. E a partir de Abraão formou uma nação e dessa nação veio o Messias. Então você tem tudo isso aí no Gênesis. Depois você tem Êxodo, contando a história dessa nação, como é que ela se fixou no Egito, como saiu do Egito. Depois você tem o Levítico está dentro do livro de Êxodo, porque enquanto eles estão saindo do Egito, Deus prepara leis, preceitos, situações que eles precisavam vencer através da obediência. Deus traça o plano de obediência para o seu povo e passa isso para eles através de Moisés. Então o livro de Levítico é o livro das leis, como deveria ser o culto aceitável. Depois você tem também Números. Números registra várias situações, vários eventos tristes. Quando o povo se rebela contra Moisés e quer se rebelar contra Deus, mas a pessoa representativa de Deus era Moisés, então toma Moisés, a rebeldia, a desobediência. Então você tem no livro de Números. E finalmente dos 5, você tem o Deuteronômio, onde Moisés repete a lei. Deus dá uma chance ao povo de ouvir novamente tudo que ele tinha passado. Então os 5 livros, os 5 primeiros, é essa primeira distribuição. Depois você tem os históricos. Para nós os históricos começam em Josué, né? E vai até Esther. Trata da história do povo, como o povo deixou de querer ficar debaixo do comando de Deus e quis ser parecido com outras nações. Começaram a olhar por cima do muro de proteção que eles tinham e quiseram ser parecido com os demais. E aí o que aconteceu? A monarquia, e depois os efeitos da monarquia, aliança com nações que não serviam a Jeová, não reconheciam Deus como Senhor, mistura do culto. Vou falar? Então o que acontecia? Nesse período todo aí, da história de Israel, você tem aí uma gama de assuntos doutrinários até, que servem para nosso ensino. Há um texto que eu gostaria que vocês lessem, Romanos capítulo 15, versículo 4, que retrata muito bem isso. É bom que a gente guarde, porque todos os eventos que há nos 12 livros históricos, Deus permitiu que fossem escritos. Vários deles, Samuel, Josué, outros escritores, provavelmente, até mesmo os anciãos de Israel, eles escreveram isso debaixo de uma ordenação divina, uma inspiração, como o pastor Evandro falou aqui, e isso serve para nós. Mas vamos abrir aí. Quem encontrou Romanos 15, 4? Então vejamos. Podemos ler juntos? Mesmo que haja alguma diferença, vai ver que a essência é a mesma. Vamos lá? Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso foi escrito. Para quê? Pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então a sua esperança não está num plano humano. Olha, a sua esperança não está no ideal humano, não está numa promessa que alguém te faz. A sua esperança está calcada na Escritura, na consolação da Escritura, na confirmação da Escritura. Então isso tudo Deus permitiu que fosse escrito para nosso ensino. Aí você tem lá a vida dos primeiros reis, como eles atuaram. Mas antes disso você tem os juízes. Os juízes foram assim, verdadeiros heróis que Deus levantava para abençoar, para ajudar o povo. E o povo ficava
enquanto aquele juiz estava governando, eles ficavam meio que obedientes. Daqui a pouco, eles entravam de novo na idolatria, Deus tinha que puni-los. E com isso tudo, muita gente pode pensar assim, ora, mas Deus fazia esse tipo de coisa, corrigia o povo, alguns até morriam e tudo. A punição era sempre corretiva para aproveitar. Nenhuma punição foi para destruir. Nenhuma vez Deus quis destruir o seu povo, mas muitos deles se autodestruíram porque enveredaram pela desobediência e pela obstinação de coração. É o que mais você encontra nos juízos dentro dos livros históricos. Bom, nos livros históricos também, você vê que houve um desfecho triste para a nação que Deus escolheu. Qual foi? O povo errou tanto, o povo ficou tão obstinado, que Deus teve que tirá-los da terra. Deus dera aquela terra para eles, estavam distribuídos de uma forma total, com o reino no modo como Deus queria, principalmente através de Davi. Mas o que acontece? 10 tribos estavam tão inveteradas na idolatria, na adoração a ídolos, né? Que Deus teve que tirá-los de lá. E as 10 tribos foram levadas para a Assíria, pelos assírios. Vocês vão saber quem são esses assírios. Cruéis, malvados, e como Deus, através deles, usando-os como vara de disciplina, teve que corrigir o seu próprio povo. Então, as 10 tribos se perderam, mas ficaram 2, Judá e Benjamim, formando o reino do sul. E através dessas 2, ainda por 100 anos, Deus tolerou a insistente desobediência do seu povo, a idolatria, mas não teve outro jeito. Então, como é que Deus vai fazer? Vai jogar todo mundo fora? Vai acabar com todo mundo? Deus manda profetas o tempo todo. A Bíblia diz que Deus sempre vai avisar, e avisar, e avisar. Quando a pessoa decide se perder, é por sua própria conta, porque Deus avisa. Então Deus manda o profeta Jeremias dizer que vai tirar o povo da terra por 70 anos. Vão ficar fora. Enquanto vocês ficam fora, a terra vai descansar. E eles foram para o exílio. E Deus conta isso, tá? Através dos profetas, que também foram exilados. Sendo que você vai saber uma coisa. Quando você lê as Escrituras, você está no Antigo Testamento, você vê uma sequência, né? Terminou o livro de Esté, entre os livros poéticos, depois tem os profetas. Não imagine que esses eventos aconteceram um após o outro. Não foi assim. A Bíblia não está nessa ordem. E por mais que alguns teólogos, escritores bíblicos, tentem arrumar a Bíblia em ordem cronológica, eu penso que essa ordem cronológica fiel, ela ainda não ocorre. Porque todos os acontecimentos descritos pelos profetas, eles estão dentro dos livros de Reis, tá? E da narrativa de Crônicas. O livro de Crônicas e os livros de Crônicas e os livros de Reis, eles estão escritos, são ao mesmo tempo. Os eventos são parecidos. Por quê? Reis foi escrito provavelmente pelos cronistas reais. E Crônicas foi escrito pelos sacerdotes. Aquele pessoal que vivia envolvido no culto. Então, a visão de ambos, tá? A visão do cronista, ele via o quê? O rei saindo para a guerra. Ele viu o quê? Uma vitória real. Ele viu o quê? Tantos presos sendo trazidos. Mas já, quando o sacerdote escrevia, ele via Deus enviando aquele rei para a guerra. Deus dando a vitória. Então, a visão era totalmente diferente. Mas os profetas escreveram nesse período. Entendido? Então, quando o povo, depois de 70 anos, volta do cativeiro, o que acontece? Eles voltam tímidos, voltam agora mais humildes, a arrogância deles foi curada, a idolatria deles foi curada, e eles agora têm que ocupar aquele espaço, e Deus começa tratando com eles através de 3 profetas. Os 3 profetas que profetizaram depois do exílio, que é Zacarias, Malaquias e Ageu. Esses 3 tratam do povo. O sacerdote Esdras,
o governador Neemias. Então você tem tudo isso, essa gama de pessoas que Deus usa para proteger o seu povo. Então o Antigo Testamento, ele está distribuído dessa forma. Você tem como? Deixa eu recapitular. Primeiro grupo, o Pentateuco, 5 livros. Depois você tem 12 livros históricos, de Josué a Esther. Depois você tem livros poéticos. Nós falamos poéticos, mas são livros devocionais. São livros devocionais. Não é simplesmente a poesia, como a poesia brasileira, poesia secular de hoje. Não. São livros devocionais, de ocasião apropriada para que eles fossem lidos, para que eles fossem meditados. Então, 5 livros poéticos. Depois você tem 5 profetas maiores, com a extensão de ministério maior, isso é, com uma profecia mais prolongada. E você tem também 12 profetas menores. Então, a distribuição no Antigo Testamento é Pentateuco, históricos, depois poéticos, depois profetas. Que os profetas são profetas maiores e profetas menores. Então, essa distribuição favorece o seu estudo. Mas na Bíblia não tem tanto essa divisão, porque cada um dos livros era um rolo. O pastor Evandro falou aqui sobre o pergaminho, sobre o papiro, quer dizer, a escrita e a condução dos livros não era como hoje. Você tem hoje muita facilidade. Então, não se escuse de ler sua Bíblia, não se esconda de tê-la à mão para ler, porque as pessoas do passado, eles não tinham esse acesso. O rolo era alguma coisa trabalhosa de carregar, ficava lá na sinagoga ou no templo, e quem ia lá ouvia, não manuseava. Certo? Então hoje você pode manusear a Escritura. Então faça isso. Sabe? Porque uma coisa é certa. O nosso reverendo, ele disse uma frase há muito tempo, e eu sei que isso é verdade hoje e vai ser verdade sempre. Escutem só. O progresso do cristão autêntico é medido pelo conteúdo bíblico que ele absorve e pratica. O progresso do cristão autêntico é medido pelo conteúdo bíblico que ele absorve e pratica. Outra coisa, a convivência com as Escrituras faz com que o cristão apresente inteligência e compreensão acima da média. Isso são palavras de sabedoria, partindo do nosso reverendo, e comprovadas. Amém? Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece. É Ele quem inspira o nosso reverendo a dizer essas coisas. Certo? Então, eu e você precisamos não ter a Bíblia apenas. Precisamos absorver a Bíblia. Absorver a Escritura, tal como você absorve o alimento. Absorver isso na sua vida prática. Para um pouquinho e pensa, se Jesus tivesse aqui, ele faria isso? O que a Bíblia me orienta a respeito disso? Como fazer? E outra coisa, tem dificuldade de aprender as coisas? Tem dificuldade de assimilar determinadas verdades? Ou precisa de uma compreensão maior para qualquer ato da sua vida, qualquer evento, seja universitário, seja no seu trabalho, seja na sua empresa? Busque sabedoria de Deus, porque você tem acesso a uma inteligência e compreensão acima da média. Que Deus abençoe você. Trate bem a palavra de Deus, porque ela é fonte de sabedoria. Amém. Meus irmãos, nós vamos fazer uma pausa e voltamos, tá? Faz uma pausa e voltamos. Veja bem, olha só. Nessa introdução, deve ficar muito claro o que é a Bíblia, o que é a palavra, né? Deve ficar muito claro o que é a palavra. E a nossa atitude a respeito da palavra vai determinar aquilo que Deus vai trazer na nossa vida. Isso aí sabe? Então nós trabalhamos com muita ênfase se recuperar o amor e o zelo pelas Escrituras, né?
o entendimento de que trata-se primeiro da palavra que é de Deus. Veja bem, a palavra é a palavra de Deus. Fala comigo, é a palavra de... Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, né? É a palavra de Deus. Então, na atualidade, não está difícil ter uma Bíblia, não está difícil comprar uma Bíblia, não é? Mas o problema é a atitude que se tem com o que está escrito nesse livro. O problema é se é alguma coisa que tem lá na prateleira, tem na estante, ou tem no carro, sei lá, mas ela está funcionando na nossa vida? Ela está realmente funcionando na nossa vida? Acreditamos em tudo que ela diz? Porque o sucesso e o êxito, segura aí a mão de quem está falando assim, o sucesso e o êxito está naquele que busca no livro do Senhor e lê e confia nos que está aí, tratar o livro de Deus, tá? Então, não está esgotada essa parte introdutória, nós vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos aqui, tá bom? Quer ir no banheiro, jogar uma água na cabeça, tal, faz qualquer coisa aí, daqui a 20 minutos a gente volta. Quer ir na cantina, vai, e daqui a pouco a gente